Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vou ensinar para vocês essa peça, que é uma capa de notebook que você pode fazer em qualquer tamanho. Tem essa abinha aqui, mas se você quiser pode fazer sem. Pode fazer com duas cores assim, se você quiser. Ela tem esse fechinho aqui, que é um tassel, mas você pode colocar um botão, um tassel pronto. Vou ensinar para vocês a fazer esse tassel também. E ela é super versátil, porque você faz do tamanho que você precisar. Pode servir para qualquer notebook aí que você receba de encomenda. Então bora lá pro tutorial. Os materiais que nós vamos precisar para fazer a nossa capa de notebook são fio de malha, usa o que você tiver aí. Eu vou usar esse daqui, que é da Bellis Fios, é um fio premium, essa é a cor lavanda. Vou usar uma agulha compatível, essa daqui é uma número 8, uma agulha menorzinha para dar acabamento, uma tesoura, uma colinha para também dar acabamento no final, e uma fita métrica para tirar as medidas do notebook. Eu acho mais fácil fazer tirando as medidas, mas você pode ir medindo com o próprio notebook a peça para ver se está cabendo direitinho. Se for uma encomenda de uma cliente que você estiver fazendo, pede as medidas, a largura e o comprimento, porque só assim você vai conseguir ter certeza que vai caber, tá? Eu medi aqui, o meu notebook tá dizendo que ele tem 15 polegadas e meia, algo assim, e ele tem 25 centímetros de largura por 36 centímetros de comprimento, então vou fazer a partir dessas medidas. Saber as medidas é importante porque vai depender de cada notebook, né? Claro, e assim você consegue fazer de qualquer tamanho. Então, a primeira coisa que você tem que saber é a medida da largura, que é a menor medida do notebook, já que é um retângulo, e é a partir dessa medida que a gente vai iniciar o trabalho. O meu tem 25 centímetros de largura, então eu vou fazer 25 centímetros de correntinhas, porque assim eu já tenho a medida ali da largura, já que nessa capa de notebook, o notebook entra assim na vertical. Então a gente começa de baixo para cima fazendo um bolsinho. Vou iniciar aqui então, vou fazendo correntinhas, não tem quantidade certa, porque vai depender tanto da medida aí do notebook, quanto da espessura do seu fio. Você tem que fazer uma quantidade que no total dê esse tamanho de largura que você tem. Então, eu vou fazendo aqui até dar 25 centímetros. Uma dica que eu já dou é, não começa na pontinha, deixa um tanto assim de fio, porque a gente vai usar esse fio aqui para arrematar e reforçar a peça na base, tá? Então, eu vou iniciar aqui, fazendo correntinhas. Fiz aqui meus 25 centímetros de correntinhas e queria dizer uma coisa, se você é iniciante e ainda não conhece os pontos básicos, eu recomendo que antes de continuar esse vídeo, você vá assistir o vídeo dos pontos básicos que tem aqui no canal. Vou deixar o link tanto na descrição do vídeo quanto nos cards aqui em cima, porque assim esse tutorial vai ficar muito mais fácil para você, tá? O próximo passo é começar a trabalhar em cima dessas correntinhas em ponto baixo. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente vai pular a primeira correntinha e vai começar a introduzir a agulha nessa alcinha de cima aqui das correntinhas. Tá vendo que a correntinha tem a alcinha de cima e a de baixo? Então, a gente vai começar a introduzir a agulha pegando sempre a de cima. Então, ó, pulei aqui a primeira, a gente sempre pula a primeira e vou começar fazendo pontos baixos. Antes de fechar o primeiro pontinho, eu vou pegar aquela ponta lá do fio que a gente deixou sobrando e já vou começar a arrematar ela aqui para reforçar a base da minha peça. Então, eu vou apoiar a pontinha aqui, ó, no meio desse ponto, antes de fechar ele, e já vou fechar aqui tudo junto, tá vendo? Assim fica preso e a gente já começa a arrematar. Vou vir aqui no próximo, introduzo a minha agulha, pegando o tracinho de cima da correntinha, e laço o fio para fazer um ponto baixo. A gente vai trabalhar assim em ponto baixo até o final das correntinhas, tá? Então, ó, vai fazendo e vai sempre ajeitando o trabalho para ele ficar retinho. Aqui atrás, ó, tá vendo? Já tá ficando arrematado o fio. Vou fazer isso até aqui o final e a gente vem juntas para explicar para vocês qual que é o próximo passo. Fiz aqui toda a minha carreira, só deixei para fazer o último pontinho com vocês. Então, ó, aqui a gente tem a última correntinha.
Vou introduzir ali a agulha no buraquinho e fazer o último pontinho baixo da carreira. Vocês estão vendo que ficou esse pedacinho aqui, né? A gente vai ajustar ele só puxando aqui o fiozinho que tá sobrando do outro lado, que a gente arrematou. Então, ó, vai puxando que ele se esconde, tá vendo? O acabamento fica muito bom, atrás também, e é ótimo porque essa carreira fica mais reforçada. Daqui a pouco a gente já vai arrematar esse fio aqui, cortando ele. Pois bem, agora é a hora que a gente vai começar a virar o trabalho, deixar ele mais assim na vertical, porque a gente vai fazer a curvinha aqui para seguir o trabalho do outro lado. A gente tá fazendo um bolso inteiro de baixo para cima. Então aqui a gente vai fazer mais 2 pontinhos baixos no mesmo buraquinho onde tá esse último aqui que a gente acabou de fazer. Dessa forma a gente vai ficar com 3 pontos baixos aqui na quina, formando a curvinha. Então fiz um, venho aqui no mesmo buraquinho e faço mais 2. Não faz muito apertado esse ponto para não ficar com buraquinho. Ó, viu? Ele já fez a curvinha aqui. Agora eu vou virando o trabalho dessa forma. E aqui a gente vai continuar a trabalhar em ponto baixo, só que dessa vez pegando nesses buraquinhos que ficam aqui, ó, tá vendo? No pezinho dos pontos que a gente acabou de fazer. Então, você pode abrir um pouquinho aí com a sua mão que você consegue enxergar bem esses buraquinhos, tá? Então, é só você trabalhar em ponto baixo até o final da carreira, dessa forma. Ó, vim aqui no buraquinho, vai estar bem embaixo de onde você acabou de fazer o ponto. Vim no buraquinho, fiz um ponto baixo e vai ajeitando o trabalho. Vim aqui no próximo, ó, o ponto tá aqui, é só abrir um pouquinho que eu vejo o buraquinho. E vai fazendo ponto baixo, ajeitando a peça até o final. Fiz aqui a nossa carreira toda, olha como é que tá ficando. Deixei o último ponto para fazer com vocês, porque aqui no último ponto também tem uma diferençazinha. Então, a gente colocou 3 pontinhos aqui no mesmo buraquinho, que é o mesmo ponto de base, que a gente chama, para fazer essa curvinha. Aqui do outro lado, a gente vai colocar o pontinho do buraquinho, ó, esse é o último buraquinho. A gente vai colocar um aqui. E do outro lado, a gente já tem um também, que foi o primeiro que a gente fez da carreira, certo? Então, para fechar a curvinha, a gente só tem que fazer mais um. Então, nesse caso aqui, vão ser 2 pontos baixos no mesmo buraquinho, em vez de 3, como nesse outro lado. Porque aqui a gente já tem o primeiro da carreira. Agora, a gente vai fazer o fechamento de carreira para dar sequência para nossa peça. Como é que eu faço o fechamento de carreira? É bem simples. A gente vai aumentar um pouquinho a laçada aqui que está na agulha, vai tirar a agulha, vem com ela de trás para frente na primeira correntinha da carreira, ó. Tá vendo que em cima de cada ponto fica uma correntinha, tá vendo? Isso daqui a gente chama de ponto de base. A gente vem no primeiro ponto de base da carreira, que é esse aqui, é só virar que você consegue ver. Vem assim de trás para frente, coloca a alcinha dentro da agulha e puxa lá para trás. Puxou lá para trás, você vai pegar a sua agulha, vai pegar o tracinho que a gente acabou de formar, tá vendo? Ó, a alcinha tá aqui. A gente vai pegar a agulha, introduzir aqui, só nessa alcinha que a gente acabou de fazer, e botar a alcinha que tá lá atrás dentro da agulha também, dessa forma. Em seguida, a gente vai fechar um ponto baixo, então pesca o fio que tá vindo lá do rolo, traz aqui pra frente, dá aquela ajeitada aqui, e fecha o primeiro ponto baixo da carreira seguinte. Agora, a gente vai começar a dar uma virada aqui no nosso trabalho, ó, dobra o seu trabalho no meio, para já começar a dar o formato de bolso. Então, vou dobrar aqui, porque isso vai ajudar agora a gente começar a construir esse bolso para cima. Então, o que a gente vai fazer agora é continuar a fazer esse trabalho todo em ponto baixo, e sempre colocando um ponto baixo para cada pontinho de base desse aqui. Então, você só vem com a sua agulha, pega o pontinho de base, ou seja, introduz a sua agulha aqui, ó, entre esses buraquinhos que ficam, entre os pontos, pegando aqui a correntinha e faz o pontinho baixo, tá? Só isso. A gente vai fazer isso a carreira toda. Vou fazendo aqui até o final. Aqui na curva, a partir de agora, não muda nada, a gente continua igual, só um pontinho para cada ponto de base. Vou fazendo aqui e venho mostrar para vocês. Ó, cheguei aqui na curvinha, a mesma coisa, só continua fazendo e já vai aproveitando para virar o trabalho, tá? Então, olha só, aqui já fiz metade da carreira, vou aproveitando para dobrar
assim o trabalho. Ó, dessa forma. E aqui a gente vai dando sequência. Então, já fiz esse pontinho aqui, venho no próximo. Ó, tá vendo? E o trabalho, ele já vai tomando essa forma aqui de bolso. Então, vou continuar aqui até o final da carreira pra gente fazer o fechamento mais uma vez juntas. Cheguei aqui no final da carreira, só tem mais um pontinho pra fazer antes de fechar. Então, vou fazer com vocês. E aqui, a gente vai fazer o fechamento de carreira. Da mesma forma, aumentou um pouquinho a laçada, vem aqui, ó, no primeiro pontinho de base, de trás pra frente, pega a alcinha, coloca dentro da agulha e passa lá pra trás, dando uma puxadinha pra ajustar. Venho aqui nessa alcinha que a gente acabou de formar, ó, de onde tá vindo essa alça pra cá, pego só ela com a minha agulha, introduzo a alcinha dentro da minha agulha, e dou uma puxadinha no fio que tá vindo do rolo pra ajustar, tá vendo? Agora é só laçar tudo junto, trazer o fio aqui pra frente e fazer um ponto baixo pra dar sequência. Essa daqui é a hora que você vai pegar a sua peça daquela ajeitada, ver aí o bolso que formou e você vai medir o notebook. Nessa hora, você pode pegar o próprio computador e encaixar aqui para ver se está tudo certinho, ou você pode pegar a sua fita métrica e medir o espaço interno. Não se preocupa se tiver 1 ou no máximo 2 centímetros a mais aqui de espaço interno, porque é isso mesmo, já que a gente não contou na hora das medidas com a espessura do computador. Então, esses centímetrozinhos aqui dão essa compensada. Agora, o trabalho de fio de malha, ele tende naturalmente a dar uma crescida nessas carreiras. Se tiver muito maior do que a medida que você precisa, desfaz e diminui 1 ou 2 correntinhas ali daquele início, tá? E depois começa de novo. Essa é a hora de fazer isso, porque depois você não vai querer ter que desfazer e refazer tudo quando a peça estiver quase pronta. Ah, e um outro detalhe. Quando a gente terminar o bolso todo, a gente vai virar ao contrário. Então, os pontos que vão ficar para frente vão ser esses aqui, ó. Vai ser o avesso, na verdade, do ponto. Eu faço isso porque a frente do ponto baixo ele é mais gordinha, o avesso ele é mais reto. Então, eu gosto de virar esse bolso do avesso e essa parte ficar para fora da capa, porque assim a parte interna fica meio que acolchoada, sabe? Com essa textura aqui do ponto baixo. E isso acaba ocupando também o espacinho interno, então por isso não tem problema esse espacinho aqui na hora que você medir, se ele tiver com 1, 2, no máximo estourando assim 3 centímetros a mais que o tamanho que você precisa, tá? Então não tem problema se ele tiver com 1, 2, no máximo 3 centímetros de espaço interno a mais aqui. Então beleza, você mediu, viu que tá tudo certinho. O próximo passo é só você continuar fazendo carreiras. O nosso primeiro pontinho aqui da carreira já tá aqui. A gente vai seguir fazendo a carreira exatamente dessa forma, colocando um pontinho baixo aqui em cada buraquinho desse e no final fazendo o fechamento dessa forma que eu ensinei. Você vai fazer isso por várias carreiras até você ter aqui de comprimento para cima o tamanho final do notebook. Então, por exemplo, eu falei para vocês que o meu tem 36 centímetros de comprimento. Aqui tem 25 de largura e para cima ele tem os 36. Eu vou fazendo carreiras até ter aproximadamente esses 36 centímetros de comprimento, tá? Nesse caso do notebook, é mais interessante que esse aproximadamente seja para cima. Então, se você fizer a quantidade de carreiras e der, sei lá, 37 centímetros, é melhor do que dar menos, tá? Então, vou fazer aqui até chegar nessa quantidade. Quando chegar, eu venho com vocês pra gente ver quais são os próximos passos. Gente, finalizei aqui a quantidade de carreiras que eu preciso pro tamanho do meu notebook. Ficou com 22 carreiras no total e deu os 36 centímetros aqui. Também fui medindo, ó, aqui a parte de dentro, sempre com a fita métrica, pra ver se dá o tamanho que eu preciso. É muito importante que você faça isso constantemente, porque a peça pode crescer muito para os lados. A minha cresceu, eu tive que desfazer umas 2 vezes, porque esse fio tá bem molinho, então ela cresceu demais. No total, eu tive que tirar aí mais 5 correntinhas daquele comecinho para ficar do tamanho certinho, tá? Mas se você não tiver com o notebook aí para ir medindo e colocando ele dentro da capa, não tem problema. É só você fazer isso de pegar a fita métrica e medir aqui a parte interna e também aqui o comprimento, tá? Então, estamos aqui com a peça pronta, praticamente. Se você quiser já parar por aqui, já vira uma capa
Se você quiser colocar um zíper, eu recomendo que você faça uma carreira a mais para não ficar muito justinho, e aí você pode fazer o zíper e já fica uma capa super bonita. Como eu falei para vocês, dá para fazer essa peça de qualquer tamanho, então pode ser uma capa para Kindle, por exemplo, ou também para um tablet, vocês quem sabem. Mas agora a gente vai fazer a abinha aqui para finalizar o modelo de fato que eu estou ensinando para vocês. Como é que a gente vai fazer isso? A primeira coisa é fazer uma finalização invisível aqui, então eu vou desfazer isso que eu fiz só para não perder o fio. A gente vai fazer uma finalização invisível e eu vou ensinar vocês a fazer a aba. Eu gosto de fazer isso para ficar bem certinho, finalizar aqui, em vez de continuar com o fio do rolo. E eu também vou aproveitar para mostrar para vocês troca de cores, porque o meu fio ele não vai ser suficiente aqui para esse tamanho de capa. O meu computador é muito grande, então acabou que o fio não vai ser suficiente. Esse rolo que eu usei tem aproximadamente uns 130 metros aí. Acredito que se ele tivesse uns 140 metros, teria funcionado super tranquilamente, tá? Mas isso não é um problema, eu vou complementar com outra cor aqui, é até bom que eu mostro para vocês no contraste. E lembrando que se você for fazer troca de cores, escolha um fio que tenha a mesma espessura ou uma espessura super próxima do que você está usando. Então, os dois que eu estou usando aqui têm 3 centímetros. Se eles forem de espessuras muito diferentes, vai afetar a estrutura da sua peça, vai ficar torta, tá? Então, cuida para que tenha a mesma espessura ou muito próxima, e também para que eles tenham tecidos parecidos, para também não dar diferença. Porque se você usar fios de tecidos muito diferentes, também vai afetar a estrutura, porque cada tipo de tecido fica diferente quando vira ponto, então isso afeta muito o resultado final da peça. Então já pega essa dica também para troca de cor, que serve para qualquer peça que você for fazer em fio de malha. Então muito bem, vamos fazer aqui a finalização invisível da nossa peça. Você vai cortar um tanto de fio. Eu gosto de cortar, ó, medindo aqui metade da peça, para fazer um acabamento aqui, para não dar diferença de volume, tá? Então corta aí pelo menos um pedaço assim. Esse restinho de fio que sobrou, vou ensinar vocês a fazer um tassel com ele. E aqui a gente vai soltar o fiozinho, pegar a nossa agulha menor, vir aqui, ó, na primeira correntinha da carreira, tá vendo? O fio tá aqui. A gente vem nessa primeira correntinha da carreira, puxa o fio aqui pra trás. Depois que puxou, ó, aqui a gente simulou a parte de baixo das correntinhas, tá vendo? O que a gente tá fazendo é simular uma correntinha pra não dar pra ver onde começa e onde termina a carreira. A gente vem aqui atrás, ó, eu gosto de pegar sempre esse tracinho junto, então a gente pega 2, e a gente sai aqui no centro dessa correntinha de onde tá vindo o fio, tá? Então veio aqui, puxa o fio pra trás. Puxou o fio, agora você tem um acabamento invisível, é só ajustar, ó, não dá pra ver onde começa e onde termina, esse acabamento fica ótimo. O que a gente vai fazer agora é o seguinte: eu recomendo que nesse momento você já faça os acabamentos da sua peça, tá? Porque como é uma peça muito grande, vai ficar difícil de fazer depois que estiver pronta. E esse é o momento que a gente vai preparar a peça para virar ela do avesso. Como eu falei para vocês, eu gosto muito de usar esse aspecto aqui do avesso do ponto baixo. Acho que fica muito legal ele aqui de frente na capa, até porque ele é mais lisinho. E como o ponto baixo ele fica, ó, com esse aspecto onduladinho aqui, eu acho que é mais legal que essa parte esteja para dentro, porque isso vai meio que acolchoar mais a capa por dentro e proteger mais o notebook, sabe? Então, por isso eu gosto de fazer os acabamentos já aqui. Como é que eu faço? Eu vou puxar o fio. Os fios que estão aqui por dentro, eu vou puxar para fora para fazer os acabamentos aqui por fora. Porque na hora que eu virar a peça, já vai estar tudo escondidinho por dentro. Lembrando que isso que eu tô fazendo, de virar a peça do avesso, pro avesso do ponto baixo ficar para fora, é mais estético. Então, se você não quiser fazer isso, não precisa, tá? Mas eu acho bacana por conta da estética e também por conta dessa coisa de eu achar que fica mais acolchoado por dentro. Mas vamos lá, eu vou, ó, puxar aqui o fio, vou achar um buraquinho aqui, puxar esse fio que tá solto aqui pra fora. E eu vou esconder esse fio por essa carreira toda aqui. Então, eu vou passar um pouquinho com vocês, pra vocês verem como é que é. Ó, não, aqui não ficou muito bom. Vou voltar.
vou passar por dentro desse pontinho aqui também. Vai observando a peça. Para fazer acabamento, o mais importante é você observar o que a peça tá te dizendo. Então, ó, vou puxando aqui por entre essa carreira toda. Quando acabar, eu corto. Se quiser, coloca um pininho de cola ou dá um pontinho de costura, tá? Aqui de acabamento é isso que vocês vão fazer. Vou fazer o meu até o final aqui e venho explicar o próximo acabamento. Cheguei aqui no final, vou cortar o meu fio. Se você quiser, você pode fazer em volta aqui da peça toda, é até legal que dá um reforço. Mas eu vou cortar aqui para já adiantar pra gente. E o que eu gosto de fazer também é, lá dentro tem aquele fiozinho do começo que a gente já arrematou. Então, na verdade, a gente já pode só cortar ele, porque a gente já arrematou naquela primeira carreira toda, lembra? Então, aqui é o momento que eu vou virar a peça do avesso. Pode virar sem medo, no começo vai parecer que vai ficar tudo torto, vai dar tudo errado, mas não vai dar. Confia em mim. Pode virar aí e depois você ajeita aos poucos, então fica tranquila. Ó. Cara, o aspecto fica muito legal desses pontos. Eu gosto bastante. Ó, aqui tá o fiozinho que a gente escondeu pela carreira toda no começo. Eu já vou cortar ele, colocar pra dentro. Se quiser, coloca um pinguinho de cola. E aqui está a nossa peça. É muito importante que nessa peça você cuide para os seus pontos não ficarem muito apertadinhos, para não dar aqueles buracões enormes. Mas isso também é algo que vem com a prática, tá? Não se preocupa. Se o seu ponto for muito apertadinho, usa uma agulha um número maior para soltar mais ali o ponto, que vai dar tudo certo. Então, muito bem, estamos com a nossa capa aqui. Agora a gente vai escolher qual lado a gente quer que fique para frente. Ou seja, a abinha vai vir, ó, de trás para aqui para frente, vai prender com o tassel. Então, você tem que escolher aqui qual lado você quer que seja a frente e qual lado você quer que sejam as costas da sua capa. Vou escolher aqui. Então, eu quero que esse lado fique para frente. A partir do momento que você escolheu isso, você vai virar a sua peça para você de maneira que o lado das costas fique para frente, para sua frente, ó. Esse daqui vai ser o lado que vai ficar nas costas. E a minha aba vai vir daqui e passar aqui para frente. Então, a gente vai começar a trabalhar a carreira da aba aqui, na parte das costas da capa. Então, achei aqui a minha carreira. Você vai achar a sua primeira carreira. E essa é a hora que você vai pegar o fio. Então, vai ser ou o fio que você já estava usando, ou o fio novo da troca de cores. Eu gosto de apoiar o fio, pelo menos um pedaço assim, pegando a carreira toda, para já ir fazendo os pontos, escondendo esse fio, porque assim a gente já faz um arremate bem legal e também já reforça aqui a aba. Então, deixa um pedacinho aqui, apoia o fio e a gente vai começar a trabalhar em pontos baixos aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Acha aí a metadinha da sua capa, ó. Então, achei aqui o primeiro pontinho desse lado e eu vou passar a minha agulha, ó, por esses buraquinhos, tá vendo? Que são os buraquinhos justamente que são os pontinhos de base. Deixa eu dar um zoom aqui. São justamente os pontinhos de base. Vou passar a minha agulha pelo primeiro buraquinho e vou puxar o fio, pescar ele trazendo aqui pra frente. Pescou o fio, faz o primeiro pontinho embaixo da carreira, dessa forma. Agora o que a gente vai fazer é seguir a carreira toda da mesma forma. Vim aqui no buraquinho, vim com a minha agulha, já coloca esse fio que a gente tá arrematando por dentro, ó, tá vendo? Tá passando aqui por cima dele e faz o pontinho baixo dessa forma, escondendo ele, tá vendo? A gente vai fazer isso a carreira toda até o final. E quando chegar no final, eu mostro pra vocês como é que a gente vai subir a segunda carreira da nossa abinha. Então, façam aí que eu faço daqui e a gente vem juntas da sequência. Ó, fiz aqui a minha carreira toda, deixei pra fazer o último pontinho com vocês, que é justamente aqui da ponta, mas antes lembrei que eu não falei que fio é esse rosinha que eu tô usando. O lilás chama lavanda e é da Belis Fios. Já esse rosinha é o Tutti Frutti da Nina Crochê Fios, tá? Todos os dois são fio de malha premium. E tem desenrolando aqui resenha sobre esse fio da Nina, para quem quiser ver, vou deixar linkado aqui nos cards. Pois bem, vamos terminar o último pontinho aqui
E antes da gente ir para a segunda carreira, queria lembrar de vocês de deixar o seu like aqui no vídeo se você está gostando. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui que me ajuda muito, não custa nada. E você fica por dentro de todos os tutoriais que eu posto por aqui. Então vamos lá. Para dar sequência para a próxima carreira, o que a gente vai fazer é virar a nossa peça. Então vou virar aqui, deixar ela dobradinha para conseguir visualizar melhor. Virar a nossa peça e a gente simplesmente vai continuar da sequência. Não vai subir correntinha, não vai fazer nada disso. Deixa eu ajeitar melhor. Nossa peça tá assim pra gente, a gente vai só continuar dando sequência da seguinte maneira. Em cada buraquinho desse, a gente também vai colocar um pontinho baixo, tá? O ideal é fazer pelo menos 3 carreiras dessa forma que eu tô falando. Essa daqui é a primeira, a gente vai iniciar a segunda, para você conseguir fazer um tamanho de aba legal. Mas você pode fazer quantas carreiras você quiser, se você quiser que a aba fique mais comprida. Então, eu venho aqui, ó, já no primeiro buraquinho e faço um pontinho baixo. A gente não sobe correntinha aqui, porque dessa forma fica mais retinha, tá? No caso de base reta, é legal fazer essa correntinha para subir. Tem tutorial aqui também ensinando, mas nesse caso aqui é legal fazer direto, porque fica mais reto. Então, vou continuar aqui fazendo os meus pontinhos baixos. Faz aí a sua, que a gente vai juntas para a próxima carreira. Lembrando sempre de ajeitar a carreira, tá? Cheguei aqui no último pontinho da carreira. Lembrando de sempre fazer esse aqui, para não ficar um buraquinho. Então, a gente pega, ó, a correntinha dele e faz o ponto baixo, tá? Agora o que a gente vai fazer é novamente virar o trabalho. Então, vou virar aqui e fazer mais uma dessa carreira inteira de ponto baixo. Porque assim a gente vai fazendo uma abinha que vira, tá vendo? Ó, deixa eu virar aqui para vocês verem melhor. Essa abinha, ó, tá dobrando assim. Então, a gente vai fazer uma ou até duas, se quiser. Acho que eu vou até fazer duas para dar sequência e fazer aqui a parte onde vai ficar o fechinho. Então, é só virar, ó, tava assim, deixa eu colocar na posição certa. A gente virou o trabalho, que nem daquela outra vez, e vamos dar sequência aqui em mais quantas carreiras vocês quiserem dessa forma, tá? Então, eu vou fazer mais duas aqui e a gente vem juntas para eu ensinar como é que faz a parte que fica um buraquinho aqui para fazer o fecho. Finalizei aqui a quantidade de carreiras que eu quero, deixei 3 no total mesmo. E agora a gente vai começar a fazer a carreira que tem a abertura aqui no meio para colocar o fecho. Como é que a gente faz nessa parte? Você vai contar quantos pontinhos tem, quantos pontinhos de base, ou seja, quantas correntinhas dessa aqui tem na sua carreira no total. A minha está com 17. E você vai definir uma quantidade de pontos que você vai fazer no começo, no final, e a quantidade de pontos que você vai deixar de espaçamento no meio. O que eu vou fazer? Como a minha tem 17, eu vou fazer 6 pontinhos baixos no começo, vou pular 5 e depois eu vou fazer mais 6. Vou mostrar. Virei aqui o trabalho, como em todas as outras carreiras, terminou a carreira, vira o trabalho. Vou fazer os 6 pontinhos baixos, então, ó, não vou subir correntinha nenhuma, vou começar direto aqui. Então, fiz 1, 2, 3, sempre ajeitando. Seis. Ficou muito larguinho esse. Fiz 6, certo? O que eu vou fazer? Aqui, como eu vou pular 5 pontinhos, então, ó, essas são as correntinhas que a gente vai pular. Vou pular 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou voltar a fazer os pontos baixos a partir dessa sexta aqui. Então, vai me dar exatamente 6 pontinhos baixos desse lado, para ficar bem harmônico. Como é que eu faço para pular esses todos? A gente vai fazer correntinhas soltas até chegar aqui e prender o pontinho com ponto baixo, que eu vou mostrar. Só que para não ficar muito reta essas correntinhas, para dar um jeito de abinha mesmo, a gente vai aumentar uma correntinha o número de pontos que a gente está pulando. Ou seja, se eu vou pular 5 pontos para fazer essa abertura, eu vou fazer 6 correntinhas, para dar um formato mais legal para o fecho conseguir passar melhor também.
Então, se você estiver pulando 4, você faz 5 correntinhas. Se você estiver pulando 6, você faz 7 correntinhas. E aí, daí por diante, tá? Então, aqui eu vou fazer 6 correntinhas pra cima. Correntinha normal, gente, não tem segredo nenhum, tá? Ó, gente, fiz aqui as 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora a gente vai prender isso daqui na peça. Então, para ficar mais fácil, você pode contar de trás para frente. Acha aqui as correntinhas e conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, que essa é a quantidade de pontos que eu fiz do outro lado. Então, você coloca a sua agulha aqui e simplesmente faz um ponto baixo para prender ela aqui. Olha só como é que fica bacana essa aberturinha. Agora, a gente vai fazer todos os outros pontos aqui no final. Então, faz aí os seus pontinhos baixos. E não se preocupa se você estiver achando que aqui ficou apertadinho demais, tá? Você tem que lembrar que esse pedacinho aqui é um espaço que a pessoa vai estar usando sempre. E o crochê tende a ceder com o tempo. Então, não é bom que esteja folgado demais isso daqui, tá? Então, deixa aí só essa uma correntinha a mais que vai funcionar perfeitamente. Então, finalizando aqui a nossa carreira, só faltam 2 pontinhos. E a gente já vai fazer o acabamento invisível aqui também. Aqui nós finalizamos a aba, se você quiser já pode deixar assim, ó, vai ficar dessa forma. Mas a gente também pode fazer um reforço aqui de uma camada, um acabamento com pontos baixíssimos para dar um detalhe e deixar a peça um pouco mais reforçada. Como é que a gente faz isso? Tá aqui com a sua peça, mais uma vez a gente vira o trabalho, então deixa eu virar aqui. E a gente faz uma camadinha aqui de pontos baixíssimos. Como é que faz isso? Tá com um ponto na sua agulha, vem nos buraquinhos e faz o ponto baixíssimo normalmente. Ó, dessa forma. Opa! Dessa forma. Quando chegar aqui no buraquinho, você vai fazer da seguinte forma. Ó, quando chegar aqui no buraquinho, o que você vai fazer? Observa comigo as correntinhas. Tem o tracinho de baixo e o de cima, certo? Ela vai estar virada assim para você. Você vai pegar com a sua agulha apenas esse tracinho aqui de baixo, ó, tá vendo? Onde está mais fácil de colocar a agulha. Você vai pegar apenas um tracinho, se você virar, vai ver que saiu com a agulha no meio da correntinha. E aqui você vai fazer pontos baixíssimos, tá? Então, ó, vim aqui, tá o tracinho. Isso também reforça esse pedacinho, deixa bem mais resistente, tá? E vai fazendo os pontos baixíssimos até o final, até chegar aqui. Vou fazer e mostro pra vocês. Ah, gente, lembrando que quando acabarem as correntinhas, você vai voltar a fazer o ponto baixíssimo normal pegando no buraquinho, tá? E não mais apenas no tracinho de cima da correntinha. Então, vem pegando aqui no buraquinho. Quando chegar no último ponto, a gente vai fazer um acabamento invisível. Então, ó, cheguei aqui no último, a gente vai aumentar um pouquinho a laçada para cortar o fio. Então, vou cortar um pedacinho legal aí de fio. Venho aqui, solto mais uma vez o fio. Soltei o fio, vou pegar minha agulhinha menor. Acha aqui algum tracinho por onde dê para passar esse fio. Então, ó, você pode vir aqui nesse. E puxa o fio. Puxou o fio, percebeu que você já criou metade de uma correntinha, ó? Agora você só passa a agulha novamente no centro da correntinha de onde tá vindo o próprio fio. Passou, fez aqui um acabamento invisível. Para fazer um acabamento legal, eu vou passar esse fio lá para trás, porque aí vai ficar no avesso da peça. Então, venho aqui, passo ele lá para trás. Vou virar a minha peça. Então, ó, esse aqui é o avesso da abinha e vou esconder esse fio por entre os pontos. É só você trazer o fio para cá, ó, e faz aquele mesmo esquema que eu já ensinei, que é só ir acompanhando o movimento natural dos pontos, passando o fio por entre eles. Então, ó, eu gosto de vir aqui pegando o ponto todo, tá vendo? Pegando bem o Vzinho do ponto baixo, a gente vem aqui pegando tudo. É só fazer isso pelo menos até aqui no final. Esse pedacinho a gente já pode cortar, porque a gente arrematou ele ao longo da carreira toda. E eu vou arrematar só mais um pouquinho aqui esse para mostrar para vocês.
Pronto, arrematei. Agora eu vou cortar o fio. Escondi aqui. E, gente, a nossa peça está praticamente pronta. Olha só, deixei ela aqui deitadinha, abertinha. Nossa aba tá aqui assim, ó, bem resistente. Se você quiser, como eu falei, você pode fazer várias carreiras para ficar mais aqui. E agora o que a gente vai fazer é colocar o fecho. Vou ensinar vocês a fazer um tassel, mas você também pode usar um tassel pronto, tipo esse daqui, que é super lindo, que tem lá no site da Vanessa Maio, que é nossa parceira. Escolhi essas cores também para combinar com o tassel. Então, a gente pode prender o tassel aqui e ele ficar de enfeite e também de fecho. Afinal, ele vai, ó, a gente vai prender ele aqui e ele vai ser meio que o botão do nosso fecho. Para fazer isso, você só tem que... O que eu gosto de fazer? Eu gosto de apoiar a agulha aqui, achar mais ou menos o meinho, colocar uma agulha de tapeçaria. Eu gosto de apoiar aqui, abro a abinha, que ela já fica marcada. Achei aqui o pontinho bem do meio. O que eu vou fazer? Eu vou passar a cordinha do tassel com a ajuda da agulha aqui para trás, ó. Viram? Vou trazê-la aqui pelo outro ladinho do ponto. Deixa eu dar um zoom. Trouxe ela aqui pro outro ladinho do ponto e vou puxar também, ó, trazendo aqui pra frente. Viram? Agora eu vou passar o tassel por dentro da própria cordinha dele. Assim. Prendendo ele. Pronto, já tá preso. Se você quiser, você pode prender ele um pouco mais. Mas, ó, já tá pronto. Eu vou prender um pouquinho mais pra ele ficar mais justinho. Eu gosto mais. Então, vou dar umas voltinhas aqui. Ou então, posso trazer ele aqui pra trás e arrematar o fio com um pouquinho de cola, enfim. Fica a seu critério. Mas vai ficar mais ou menos assim, se eu já quiser finalizar minha capa de notebook. Vou ensinar pra vocês um outro modelinho de tassel, que é com os restinhos de fio de malha, que é super legal também. Bem, gente, para fazer o nosso tassel é muito simples. Estou usando os restinhos do fio lilás que sobraram, e eu vou fazer um tassel mais gordinho em fio de malha, porque eu acho que fica bem bonitinho com esse tipo de peça. Então, o que eu fiz? Eu cortei o fio todo que sobrou em pedaços de 30 centímetros. Deu aqui 8 pedacinhos, mais um restinho um pouquinho maior, que é legal porque a gente vai precisar para fazer o acabamento, para fazer o arrematezinho ali do tassel. Usa quantos pedacinhos de fio você quiser. Quanto mais você colocar, mais cheinho o seu tassel vai ficar, tá? Então, cortei esse tamanho de 30 centímetros porque é bom que dá uma sobrinha para cortar tudo junto no final, alinhando a altura ali do tassel. Eu juntei todos esses fios aqui, ó. Eu junto eles todos assim. Tiro um deles para fazer a amarração, que a gente vai usar para prender na peça. E vou colocar esse que eu tirei, assim, ó, na vertical. Ó, deixo ele na vertical apoiado na mesa. Acho mais ou menos o centro dele e apoio todos os outros juntinhos na metade, tá vendo? Dei um zoom aqui e aqui eu vou dar 2 nozinhos amarrando. Porque é aqui, com essa cordinha que sobrou, que a gente vai aplicar o tassel na peça. Agora, você junta esses 2 ladinhos e vai ficar assim, tá vendo? Já dá pra ver mais ou menos o tassel. O que a gente vai fazer agora? Ó, tá assim. O que a gente vai fazer agora? Vai pegar aquele pedacinho maior que sobrou e vai apoiar da seguinte maneira. Junta aí o seu tassel bem juntinho e apoia a pontinha desse fio pra cima. Ó, bem aqui, virado para os nozinhos. E faz como se fosse a letra U, tá vendo? Faz uma voltinha aqui. Quando você fizer isso, você vai passar o seu fio, começar a enrolar ele, passando por cima dessa pontinha. Então não deixa escapar. Então, vem passando esse fio aqui, prendendo essa voltinha e essa letra U. Mas não perde essa alcinha aqui, ó, que virou agora, de vista, tá? Não perde ela de vista. E vai amarrando, vai dando voltas aqui, até ficar mais ou menos do jeitinho que você quer. Essas 3 voltinhas aqui já estão suficientes para mim. Já deu o efeito que eu queria. Vou chegar aqui com o meu fio até o outro lado de onde tiver essa alcinha. Quando eu chegar aqui, eu vou passar o meu fio, que eu tava enrolando por dentro dessa alcinha,
E a gente vai achar aquela pontinha e vai puxar ela. Isso que a gente tá fazendo chama laço mágico, é um jeito muito legal de ficar um acabamento invisível. Vou aqui puxar e percebam que quando eu puxar, ele já vai escondendo o fio. Então, puxa com calma, não puxa forte demais, senão vai soltar do outro lado. Mas puxa com calma até trazer aqui na metade desse emaranhadozinho aqui que a gente fez com os fios. E pronto, gente, você já fez o laço mágico. A pontinha que sobrou já fica aqui compondo um pouquinho mais do volume do tassel. Por isso que é bom que ela seja mais comprida, para não ficar curta demais. E essa outra pontinha aqui a gente pode cortar, dar um pinguinho de cola aqui e esconder. Eu vou só cortar para já adiantar aqui pra gente, mas eu geralmente gosto de dar um pinguinho de cola, tá? Pra ficar bem presinho. E ó, esconde assim com a pontinha da tesoura pro acabamento ficar bem legal. Ó, tá vendo? Fica muito bacana esse acabamento. Nosso tassel já está praticamente pronto. Olha que bonitinho. Ele tá assim. O que a gente vai fazer agora... você pode ajeitar aqui também os fios, né? Claro, daquela ajeitadinha. O que a gente vai fazer agora é alinhar todos os fiozinhos aqui. Então, você vai escolher a altura que você quer que ele fique. Nessa hora, pode ser legal medir aqui na sua peça. Então, ó, eu vou amarrar aqui. Ele vai estar vindo daqui. Eu quero mais ou menos que ele pare aqui. Então, vou cortar por aqui assim. Para cortar, eu acho muito legal você pegar um pedacinho de fio aí que você cortou do trabalho, amarrar mais ou menos na altura que você quer cortar, porque isso vai te auxiliar a cortar tudo bem retinho. Você pode fazer isso com elástico de cabelo também. Então, ó, vi aqui mais ou menos a altura que eu quero. Quero aqui assim. Vou amarrar esse pedacinho de fio. Dar uma ajeitadinha, né? E agora eu já posso cortar aqui. Então, vai ficar tudo bem alinhadinho. Dá aquela puxada assim. Vou vir com uma tesoura bem afiada. Vem com a sua tesoura e vai cortando com calma aí. Ó, cortou. É só você puxar o fiozinho. E tá pronto, gente. Olha como é que fica bem alinhadinho o tassel. Se tiver um ou outro mais compridinho, você pode ajeitar, mas aqui eu acho que já tá bem legal. E vou aplicar aqui com vocês na nossa capa de notebook. Então, vamos lá. Como é que a gente aplica? Você vai achar aqui novamente o pontinho que fica centralizado. Então, você pode achar aqui no meio, colocar uma agulha, ó, assim, e abrir. E aqui você faz aquele mesmo esquema. Só que dessa vez a gente vai puxar. Deixa eu dar um zoom. Dessa vez a gente vai puxar um fiozinho de um lado, o outro fiozinho do outro. Aqui dá um nozinho simples, só para você medir, ver se tá legal, ver se tá na altura que você quer, do jeitinho que você quer. Ó. Vem aqui para conferir se tá tudo certinho, antes de dar um nó mais reforçado. Olha como é que tá ficando. Acho que aqui já tá bem legalzinho, então eu venho aqui do outro lado e dou mais um nó. Pronto, dei esse nó, o que que eu vou fazer? Vou arrematar esses fios aqui para esconder. Então, ó, vem aqui puxando o fio, faz isso do outro lado também e pronto, gente. Sua capa de notebook já está prontíssima, com fecho e tudo. Vou colocar aqui pra dentro pra vocês verem como é que ela fica mesmo. Ó. Tá pronta a nossa capa de notebook, gente. Se ficou qualquer dúvida, fala aqui nos comentários que eu vou te ajudar. Espero muito que vocês tenham gostado desse tutorial. Obrigada por me assistir até aqui e um beijo, até a próxima.